Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério, um programa dedicados aos filhos de Deus, a todos aqueles que amam a sua palavra e que desejam conhecê-lo mais e mais segundo a sua verdade revelada nas Escrituras Sagradas. E é por isso que a cada sábado, neste mesmo canal e neste mesmo horário, nós estamos aqui a ministrar a rica e poderosa Palavra de Deus, sempre trazendo aqui esclarecimentos acerca de questionamentos, de perguntas, de considerações que vocês, telespectadores, nos enviam pelo e-mail pergunta@devoltapalavra.com. Vocês nos enviam seus questionamentos e nós daqui procuramos trazer uma resposta bíblica, uma resposta fundamentada em toda a Escritura Sagrada, sobretudo na revelação do Novo Testamento, que é a base de edificação da igreja. Haja visto que vivemos num tempo de muita treva, de muita apostasia, em que os homens têm se desviado, abandonado o reto caminho e ido atrás ou após outras doutrinas, doutrinas de homens, doutrinas mercantilistas, doutrinas legalistas e mesmo doutrinas de demônios. Portanto, você que ama a Deus, abra bem seus olhos, abra o seu coração e firme bem a sua fé somente naquilo que a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, tem a nos ensinar. E hoje queremos trazer aqui a resposta a um questionamento que é bem convencional, porque todas as pessoas estão sempre a nos perguntar acerca do dízimo. Afinal, os crentes da era do Novo Testamento, eles estão sujeitos à lei do dízimo, conforme se apresenta na maioria das igrejas evangélicas dos dias atuais? Bem, para respondermos essa pergunta, temos que partir de um princípio, partir de um começo. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 4, porque aqui nós vamos ter o princípio, a base das nossas colocações. Gálatas, capítulo 4, veja então, quero ler com você o versículo 28 e 29 e 30 que nos dizem assim: Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Versículo 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Eu quero chamar a sua atenção, a você que está em casa, para as declarações do apóstolo Paulo, neste capítulo 4 de sua epístola aos Gálatas, em que, com muita contundência, ele nos afirma que nós, os crentes do Novo Testamento, os crentes da Nova Aliança, nós somos filhos da livre e não da escrava. E talvez alguém pergunte, ora, o que significa ser filho da livre ou filho da escrava? Logo, vocês vão observar aqui no contexto desses versículos, logo no capítulo 4, versículo 24 em diante, em que o apóstolo Paulo nos apresenta ali Abraão com duas mulheres, Sara e Agar. Sara, sua esposa legítima e, portanto, a mulher livre. Agar, a sua concubina, e era então a sua escrava, com quem Abraão teve um filho chamado Ismael. Abraão teve dois filhos, um da mulher livre, Sara, de quem nasceu Isaque. Um outro de sua escrava, que nasceu então Ismael. Dois filhos, Isaque e Ismael. Um da livre, outro da escrava. E o apóstolo Paulo, então, tomando essas mulheres e esses filhos por metáforas, o que ele diz? Que aqui se refere a duas alianças. Sara, referindo-se à nova aliança, a aliança da graça, porque aquela que não tinha os meios para então gerar um filho, porque Sara era estéril, então foi alvo da graça de Deus, da misericórdia de Deus e do poder de Deus que agiu sobre ela, gerando-lhe um filho sobrenatural,
que é Isaac, é o filho da promessa. É o filho, né, que Deus deu gratuitamente pelo seu amor, pela sua bondade, pelo seu poder. Haja vista que nem Abraão nem Sara, quando geraram Isaac, tinham as condições de gerar um filho. Ao passo que Agar não é o filho da promessa, Agar é o filho da capacidade natural de Abraão, do esforço de Abraão, do poder de Abraão, da virilidade de Abraão, e Deus nada tem a ver, portanto, com esse filho. Então, veja que são duas alianças. Uma é a aliança do Calvário, a livre, a aliança da graça, do amor, da bondade, da misericórdia de Deus, do poder de Deus, ao passo que Agar, veja que está aqui no capítulo 4, versículo 24, representa o Monte Sinai na Arábia, ali que fala do Monte Sinai, onde se fala da aliança do Sinai, Êxodo capítulo 19 em diante, onde ali se estabelece, se inaugura, se instaura a aliança da lei, a aliança do Sinai, a aliança em que condiciona todas as bênçãos de Deus a partir da obediência do homem. O homem obedeceria, Deus então abençoaria. O homem desobedecia, Deus traria sobre ele maldição. Bem, dito isso, o que a Escritura nos declara? Que nós não somos filhos da escrava, portanto não somos filhos de Agar. Então nós somos filhos do Monte Sinai, não somos filhos da lei, não somos filhos da antiga aliança, não somos filhos do Antigo Testamento. Nós somos filhos do Novo Testamento, da nova aliança de Sara, que representa então este povo que foi alvo da graça imensurável de Deus, da bondade de Deus, do poder sobrenatural de Deus. Somos filhos da graça. Somos filhos da nova aliança, somos filhos do Espírito e, portanto, este é o princípio. Antes de questionar qualquer coisa acerca da lei, temos que partir desse princípio. Você, afinal, é filho de Agar ou filho de Sara? Você é filho da lei ou filho da graça? Bem, conforme a Escritura, nós somos filhos da nova aliança. Portanto, todos os princípios que devem nortear a nossa vida cristã devem ser fundamentado, deve se originar da nova aliança, nunca da antiga aliança. Há mais um texto aqui em 2 aos Coríntios, no capítulo 3. Gostaria que você abrisse, porque é extremamente importante que você acompanhe na sua Bíblia, lendo com seus próprios olhos, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E mais uma vez, constatamos na Escritura que nós somos ministros de uma nova aliança. Você não é ministro da antiga aliança. Você está no ministério da nova aliança. E qual é a nova aliança? É a aliança do Espírito. Não é a aliança da letra que mata, conforme está aqui bem claramente. Pastor, mas que ministério da letra que mata é esse? Basta que você leia o versículo seguinte, o versículo 7, que diz: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Portanto, o ministério da letra que mata é o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Êxodo 31:18 nos deixa claro que o que foi escrito com letras em pedras pelo dedo de Deus foram os 10 mandamentos e, portanto, o ministério da morte, gravado com letras em pedras, que é da letra que mata, é o ministério do Antigo Testamento, é o ministério da lei. Esse é o princípio. Antes de qualquer questionamento acerca dos itens da lei, você tem que partir do princípio de que nós somos filhos da nova aliança. Nós não somos filhos da antiga aliança. Nós não somos filhos do Sinai. Nós não somos filhos de Moisés. Somos filhos de Abraão. Somos filhos da fé. Somos filhos do Novo Testamento, em que Cristo é o nosso sacrifício e por meio dele todas as bênçãos nos são alcançadas. Este é o princípio fundamental. E aí podemos agora entrar para a questão específica do dízimo. Pastor, e aí o dízimo é ou não é do Novo Testamento? E aí nós temos que começar então, tratando-se do dízimo, considerando dois textos. O primeiro, Malaquias capítulo 3, que é certamente o texto mais usado, é a base para aqueles que querem aplicar o dízimo no Novo Testamento. Temos que abrir a palavra de Deus no livro de Malaquias,
que é a base daqueles que querem trazer o dízimo para o Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Veja então, a partir do versículo 8, que diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí vem a resposta divina: nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e assim sucessivamente. Então, esse texto é a base utilizada pela maioria de líderes religiosos para dizer que você tem que trazer o dízimo à igreja, do contrário, você será amaldiçoado por Deus, como diz o versículo 9, com maldições sois amaldiçoados. Mas veja que você está aqui nas páginas do antigo pacto, da antiga aliança. Basta que você passe, olha, as páginas, ó, apenas uma página você chegará no Novo Testamento. Daqui para frente, Novo Testamento é uma nova aliança, é um novo momento, é uma nova era. Deus vai se relacionar com você que crê no seu nome, que crê no seu filho, numa outra base. E que base é essa? Abre em Gálatas, você vai comparar Malaquias, que você acabara de ler, com Gálatas capítulo 3, um texto extremamente importante. Gálatas capítulo 3, veja então o versículo 10, 11 e 12, que nos dizem assim, ou melhor, vamos considerar Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então você lê lá em Malaquias: com maldição sois amaldiçoados, vocês que não trazem o dízimo. Novo Testamento: Cristo vos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em vosso lugar, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Você que está em casa, considere comigo, em nome de Jesus Cristo. Você que é pastor, você que é líder, eu pergunto: por que lançar as maldições de um antigo pacto sobre o povo de Deus, que vive na base de uma nova aliança? Por que usar o texto de Malaquias para amedrontar o povo de Deus, esse povo que é salvo, esse povo que é redimido pela fé no sacrifício de Cristo, esse povo que é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Não é possível. Com que clareza a palavra de Deus nos mostra que nós somos filhos do novo pacto, filhos da nova aliança, e na nova aliança não há maldição da lei. Quantos pastores quiserem aplicar sobre o povo de Deus as maldições de Malaquias, ou que seja de Deuteronômio capítulo 28, de duas uma: ou são líderes desprovidos de conhecimento da Escritura e, portanto, cegos, e como cegos não podem pastorear o rebanho de Deus, ou sabem que de fato há uma profunda diferença entre Antigo e Novo Testamento, sabem dessa verdade e, sabendo, são maldosos nos corações e, portanto, enganam o povo de Deus, porque estão com os corações cheios de avarezas, os corações cheios de ganância. Portanto, você que é servo de Deus, você precisa dirigir a sua vida na base do Novo Testamento. 2 pontos nós tratamos até agora para responder a questão do dízimo no Novo Testamento. Primeiro, que nós somos filhos da nova aliança e não do Antigo Testamento. Segundo, que as maldições da antiga aliança não cabem para aqueles que estão no Novo Testamento, haja vista que no Novo Testamento estamos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. As maldições ali ditas em Malaquias 3, do 10 em diante, acerca do dízimo, não podem ser aplicadas na nova aliança, porque prevalece as bênçãos pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Entretanto, talvez se insurjam agora alguns líderes e dizem: não, pastor Alexandre, mas você está equivocado, porque no Novo Testamento nós vamos encontrar o dízimo. E certamente, antes que eles digam, eu posso me antecipar. Vão citar 2 textos no Novo Testamento. O primeiro
em Mateus 23, 23. O segundo em Hebreus capítulo 7. Isso porque são esses dois textos nas páginas dos 27 livros finais da Escritura que trazem a palavra dízimo de maneira clara. Não há a expressão dízimo em nenhuma outra passagem do Novo Testamento, senão em Mateus 23, 23 e depois em Hebreus capítulo 7. Mas eu explico um e outro sem nenhum tipo de problema. Basta que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 23, versículo 23, muito usado pelos líderes que querem defender o dízimo no Novo Testamento, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. E alguém fala, você está vendo? Aqui está o mandamento de Jesus Cristo no Novo Testamento para que se traga o dízimo, quando diz, devíeis fazer, porém, estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, deviam fazer o dízimo sem omitir as demais coisas. Mas veja que este é um capítulo, se você bem observar, logo no título do capítulo 23, versículo 1, Jesus censura os escribas e os fariseus. E trazendo aqui então essa censura, Jesus não vem aqui ensinar os filhos da nova aliança a vida cristã no Novo Testamento. Pelo contrário, ele está repreendendo os fariseus e escribas que viviam na antiga aliança. Ora, como é que faziam os escribas e fariseus na antiga aliança? Ora, eles eram simplesmente aqueles que coavam o mosquito e engoliam um camelo. É exatamente o que diz aqui nos versículos anteriores. Eles simplesmente davam o dízimo das coisas menores, do cominho, do endro, da hortelã. Eram meticulosos neste aspecto da lei, mas nos aspectos mais importantes, que diziam respeito à justiça, à misericórdia e à fé, eles eram negligentes. Então Jesus está falando o seguinte, olha, vocês são hipócritas, porque vocês se aparecem bonzinhos e obedientes e honestos somente nas pequenas coisas e não nas grandes coisas. Vocês deveriam cumprir toda a lei. Já que vocês são da lei, querem ser justificados pela lei, deveriam cumprir toda ela. Jesus não está a ratificar a lei do dízimo, ele não está a ensinar a lei do dízimo, ele não está transferindo-a para o Novo Testamento em nenhuma hipótese. Qualquer pessoa, por menos que ela compreenda da Escritura, se ela ler todo o capítulo 23, perceberá que aqui é uma repreensão de uma atitude hipócrita que os fariseus e escribas assumiam em face da lei diante das pessoas. Portanto, não há nenhuma base bíblica aqui para fundamentar o dízimo aqui em Mateus capítulo 23, versículo 23. Quanto a Hebreus capítulo 7, esse é um texto mais complexo, mas não tão difícil de se compreender. Veja que a partir do versículo 4, o apóstolo começa a falar a respeito de Cristo enquanto nosso sumo sacerdote. Observa que a grande questão que ele traz aqui é: Jesus é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas logo surge um questionamento. Ora, como é que pode ser isso? Se de acordo com a lei, só podia sair sacerdote da tribo de Levi. Ou seja, somente a tribo de Levi podia gerar sacerdotes, porque foi a tribo que Deus escolheu, que Deus separou, para dela sair aqueles que iriam servir no templo, servir no tabernáculo, os levitas. E Jesus não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Então os judeus logo questionariam, os hebreus, nós estamos na carta aqui aos hebreus, logo iriam questionar: como Jesus pode ser o nosso sumo sacerdote se ele sequer nasceu da tribo de Judá e não da tribo de Levi? Aí o apóstolo vai explicar que antes de Levi nascer, haja vista que Levi era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Antes de nascer mesmo Jacó, Isaac e Levi, já havia certamente um outro sacerdócio. E, portanto, havia antes do sacerdócio levítico um sacerdócio maior, um sacerdócio superior, que era o sacerdócio
de Melquisedeque, de quem é dito que não tem princípio de dias nem fim de existência, sem pai, sem mãe, sem genealogia, porque é um sacerdócio eterno. E, portanto, Cristo vem do sacerdócio eterno e não do sacerdócio de Levi. E aí ele começa aqui, o apóstolo, a fazer a comparação, demonstrando como que o sacerdócio de Cristo, que é o de Melquisedeque, é superior ao de Levi. E como é que ele consegue provar a superioridade de um para com o outro? Ele demonstra que quando Abraão, lá em Gênesis capítulo 14, ele então venceu aqueles reis, aqueles 5 reis naquela batalha. Ao voltar vitorioso da batalha, ele então pagou o dízimo a Melquisedeque. Veja o raciocínio do apóstolo. Se Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, então, semelhantemente, Isaac, que estava nos seus lombos, pagou também o dízimo a Melquisedeque. Consequentemente, Jacó, que estava nos lombos de Isaac, que estava nos lombos de Abraão, pagou o dízimo a Melquisedeque. E, consequentemente, portanto, o próprio Levi, de onde saem os sacerdotes judeus, que estava nos lombos de Jacó, que estava nos lombos de Isaac, que estava nos lombos de Abraão, pagou o dízimo. Então, se Levi pagou o dízimo a Melquisedeque, então Melquisedeque é maior e superior a Levi. E, portanto, com esse argumento lá de Gênesis 14, quanto ao dízimo que Abraão pagou, o apóstolo consegue provar que o sacerdócio de Cristo, que é o de Melquisedeque, é muito maior e muito superior ao sacerdócio de Levi e, portanto, Cristo, no Novo Testamento, ele é o nosso sumo sacerdote de uma ordem em muito superior, e assim ninguém mais pode questionar que Cristo eventualmente não pudesse ser sacerdote simplesmente por não ter nascido na tribo de Levi. Então veja que quando o apóstolo fala do dízimo de Abraão dado a Melquisedeque, ele não está ensinando o dízimo. Ele não está trazendo nenhum mandamento concernente ao dízimo, simplesmente ele traz um argumento do Antigo Testamento, um argumento de Gênesis capítulo 14, para provar a superioridade de Cristo acima de Levi, acima de Arão, acima de todos os sacerdotes do Antigo Testamento, que eram homens mortais, que eram homens limitados, porque quando morriam cessavam ali o seu sacerdócio, mas Cristo não, sendo ele superior, ele é aquele que é imortal, é aquele que vive para todo sempre, é aquele que é eterno, sem começo de dias nem fim de existência, porque é aquele sem pai, sem mãe, sem genealogia, porque ele não está preso ao tempo, ele não tem início no tempo, não tem fim no tempo, ele é simplesmente eterno. Este é o significado aqui do dízimo no livro de Hebreus. É um argumento utilizado não para ratificar o dízimo, mas para demonstrar a superioridade, a grandeza de Cristo e de seu sacerdócio em relação a Levi e o sacerdócio araônico. Portanto, está desfeita toda contradição ou qualquer tentativa que se o faça para tentar trazer o dízimo para as páginas do Novo Testamento. Mas neste momento alguém pode dizer: pastor, então quer dizer agora que não tem mais dízimo, então está tudo acabado, ninguém tem que participar mais com nada? Eu diria, calma. Estamos falando que o dízimo certamente não pode ser trazido para as páginas do Novo Testamento enquanto uma lei, enquanto um rigor, não pode ser trazido enquanto um mandamento. O povo, os filhos da nova aliança, não podem ser obrigados a trazer o dízimo baseado nos argumentos da antiga aliança, sobretudo de Deuteronômio capítulo 28 e de Malaquias capítulo 4. Entretanto, o Novo Testamento nos ensina que nós, enquanto mordomos de Deus, levando em conta que tudo o que nós temos provém do Senhor, nós temos um dever espiritual, e isso partindo de um coração voluntário e cheio de amor e de gratidão, devemos servir ao Senhor com os nossos bens no que diz respeito à obra do Senhor. Basta que você leia, por exemplo, Lucas no capítulo 8, veja ali os primeiros versículos, que você perceberá como que havia no ministério de Jesus Cristo algumas mulheres que ali ajudavam, contribuíam financeiramente para a manutenção do ministério de Cristo.
Veja você que o próprio Cristo tinha pessoas que ofertavam, mas não era uma questão de lei, de obrigação, de maldição, de coerção, de ameaça. Não, participavam voluntariamente, porque foram pessoas curadas por Cristo e traziam no coração um sentimento de amor, de gratidão por aquilo que Deus lhe havia feito, e agora essas mulheres participavam desse ministério. Filipenses capítulo 4, versículo 17 e 18, semelhantemente nos mostra que o apóstolo Paulo tinha nas igrejas um sistema de ofertas, em que as pessoas ofertavam para a obra ministerial, para o sustento dos apóstolos, para tudo aquilo que dizia respeito à comunidade, para as necessidades de uma comunidade. Leia também 2 Coríntios no capítulo 8, todo aquele capítulo nos ensinando como que o povo de Deus, as igrejas se organizavam, e nesse se organizar, eles participavam com ofertas, com uma expressão de generosidade, ofertas que eram dadas com alegria, eram movidos pelo amor, eram voluntários. Portanto, estamos falando de uma atividade espiritual, de voluntariedade, de amor, de gratidão, de generosidade, aspectos esses que em nada se equivalem à lei do Antigo Testamento, com suas maldições, com suas coerções. O povo de Deus, na nova aliança, tem que servir a Deus com liberdade, tem que servir com alegria, como diz a Escritura Sagrada em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, constrangidos pelo amor, sendo nós atraídos pelo amor, como aqueles que se dão voluntariamente porque entenderam a Cristo, entenderam a sua obra e sabem que essa obra tem que alcançar mais pessoas, então eu me dou voluntariamente, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de ameaça, nada de gafanhoto, migrador, cortador, furtador, afanador, nada disso, tudo é uma questão de coração. Cada um, diz a Escritura Sagrada, contribua como lhe aprouver no seu coração, conforme o seu coração. Cada um, ele oferta conforme a largueza do seu coração, conforme a voluntariedade do seu coração. Não como aqueles que são constrangidos, mas como aqueles que são voluntários, porque ganharam uma visão espiritual acerca da vontade de Deus, da obra de Deus e da sua necessidade nesse tempo em que estamos vivendo, de acordo com a temporalidade do nosso serviço a Deus antes de sua segunda vinda. Bem, está respondida mais uma pergunta concernente hoje à questão do dízimo no Novo Testamento. Eu quero estender nosso convite para que vocês possam eventualmente nos visitar aqui em Taguatinga. Todos os domingos pela manhã, às 9 horas da manhã, estamos aqui ministrando a rica e poderosa palavra de Deus, ou mesmo em uma de nossas extensões ministeriais em Planaltina ou em Goiânia, também aos domingos pela manhã, às 9 horas. Lembrando que em Goiânia e Planaltina, o primeiro domingo de cada mês, a reunião acontece à noite, às 19 horas, o restante do mês sempre é pela manhã, às 9 horas, em Taguatinga, todos os domingos, sempre pela manhã. Venha você, venha a sua família, venha congratular conosco, venha se alegrar conosco, venha ser ministrado, venha aprender, venha receber, e assim nós vamos crescendo nessa graça, crescendo nesse conhecimento, tendo a certeza de sermos aprovados naquele grande dia da segunda vinda de Cristo. Tenham todos vocês, portanto, um bom sábado, e Jesus Cristo é o nosso Senhor.